15ª apresentação, minha gente, dessa nossa conversa dominical aqui. Então, eu vou falar agora sobre um assunto, câncer, né? A vacina. Olha, câncer já era, já há vacina. Quer dizer que tem a cura já? Como é que é? Não é bem assim que tem a cura. Normalmente, essa vacina, aliás, ela foi estudada minuciosamente por diversos países. Nesse projeto aí tem Austrália, tem América do Norte, tem outros países envolvidos, não é só americano, não. E a pesquisa é muito séria, envolve universidades, mas, na verdade, não é uma cura. É para quem já tem câncer ou já teve, mas é o início, né? Então, e a vacina não é uma vacina de caráter genérico, não. Para cada paciente vai ter a vacina específica para ele. Que já vai ter sido estudada. Sim, vai ser baseado no material orgânico que a própria pessoa tem, vai ser feita exclusivamente para cada um. Chique, hein? É mais para não haver reincidência e ela corta a aceleração do processo. Ela simplesmente estanca aquele câncer e, às vezes, regride. Mas só o fato de acontecer isso já está de bom tamanho. Porque a quimioterapia e a radioterapia, ela destrói as células boas e ruins. Essa vacina ela vai destruir exatamente aquelas que causam câncer e não debilita o organismo da pessoa. Então, por isso que ela regride, ou estanca, ou mesmo desaparece. Então, gente, essa descoberta, ela está aproveitando a tecnologia do RNA mensageiro, também utilizada na vacina, no estudo da vacina da Covid. É por isso que as outras vacinas demoravam anos, décadas, às vezes, para serem descobertas. Não, a inteligência artificial está agindo nessa área também. Então, muitos desconfiam da vacina contra a Covid, e principalmente aqueles negativistas, porque o processo de criação dela e fabricação, ela é feita também pela inteligência artificial, não é apenas aqueles estudos que demoravam anos, não. Hoje mesmo, muita matéria que demorava aí 10 anos está demorando 10 minutos só. É por isso que a vacina da Covid saiu tão rápida. Então, essa vacina contra o câncer está aproveitando os mesmos princípios que é o do chamado RNA mensageiro. Chique. E já há estudos também para o câncer contra o pulmão, bexiga, rim, pâncreas e estômago. E você sabe que 1/3 das despesas mundiais de saúde, mundiais, 1/3 é proveniente do câncer? Vocês não sabiam, nem eu, né? Não. Então, não é o fim do câncer, mas o começo da vacina. É uma revolução. Sobre isso, era esse assunto. Legal, hein? Você tinha separado aí também sobre as negociações Brasil e Estados Unidos. Ah, sim. Então, quando o Lula esteve nos Estados Unidos da América, nesse último mandato do Trump, ele recebeu lá com um tapete vermelho, benignidades, enfim, ele gostou do Lula, porque talvez pela mesma idade que os dois têm, e que ambos são mais dinâmicos, né, do que qualquer outro presidente que já tiveram aí. Então, ele deu o telefone dele para o Lula. Você toma o meu telefone aqui porque o dia que os nossos auxiliares criarem obstáculos, nós dois vamos resolver pessoalmente isso aí. Aquele tal de Marco Rubio, um cubano
cubano. O pai dele é que era cubano, ele nasceu nos Estados Unidos e hoje é vice lá, e ele quer ser presidente nas próximas eleições. Ele detesta a América Latina, esse Marco Rubio. Só faz o que de pior existe para... Ele acha que nós somos quintal dos Estados Unidos, baseado numa antiga doutrina chamada Monroe. Então, o Lula estava se sentindo incomodado com esse tarifaço, baseado em premissas falsas. Então, ele cogitou muito e tal, até combinou com a diplomacia e, inesperadamente, não tinha marcado data nenhuma. Ele ligou para o Trump atendeu. Normalmente, essas conversas entre dois presidentes de duas grandes nações, geralmente dura aí 15, 20 minutos. Pois é, a deles durou 1h20. Ô, gente, e não foi reunião sobre o tarifaço, simplesmente uma reunião para marcar outra reunião, não. Foi reunião para decidir. Tanto que, terminada essa 1h20 de conversação telefônica dos dois, em seguida, um auxiliar lá, um desses assessores do Trump, já ligou aqui para a diplomacia brasileira para já iniciar a conversação segunda-feira. Então, não é reunião para marcar reunião, é reunião de fato, para acabar com esse tarifaço, ou pelo menos diminuir, né? Porque está prejudicando. Você sabe quantas empresas americanas estão sendo prejudicadas pelo tarifaço do próprio Trump? Quantas? 3.000 empresas americanas. Não é brincadeira, não. De quais setores, hein? Principalmente café e carne, né? Mas tem outros setores, que é madeireiro, porque setor moveleiro, principalmente madeira nacional aqui brasileira, né? O Canadá também fornece, mas o Canadá também está em briga com eles lá, por tarifaço de 50%, né? Mas então, estava prejudicando, não é só o Brasil, não, está prejudicando principalmente a mesa do americano, inflacionando o custo lá. Então, o Trump não é besta, né? Ele não vai querer perder eleições, não dele, porque ele não pode mais se candidatar. Eleições parlamentares que haverão lá em novembro, ele poderá perder a maioria na bancada, no Congresso deles lá. Então, as conversações vão começar segunda-feira, amanhã. Você tinha anotado aí a questão da diplomacia, 3 itens aí, ó. Ah, sim. Então, nessa questão da conversa, é o seguinte: o Lula nunca quis brigar e nem adotar aquela lei de reciprocidade, porque isso é pernicioso para ambos os países e acirra os ânimos. O que está havendo agora? Não está resolvendo o problema do tarifaço. Simplesmente abriram-se as portas para negociações sérias que podem resolver esse problema. É isso aí. Mas aí são 3 pontos aí que você tinha anotado. Tinha anotado. Eles estavam discordando, principalmente sobre aspecto comercial, o aspecto estratégico e aspecto diplomático. O comercial é para redução das tarifas. O estratégico é preservar preservar relações, porque a nossa embaixadora mesmo lá perdeu o visto, não sei se vocês sabiam. Imagina a embaixadora de um país, principalmente o Brasil, perder o visto americano para morar lá. Isso é um absurdo. Nunca aconteceu em 250 anos de relações Brasil e Estados Unidos. E o terceiro item mesmo é o diplomático, baseado em interlocução entre especialistas na área exterior e também do comércio exterior. Beleza. E você mesmo tinha falado de uma frase que sintetiza isso tudo aí,
Abrir a porta é o principal. Beleza. Por derradeiro aí, né? Você tinha também separado alguns temas aí sobre eleição. Ah, sim, gente. As próximas eleições. Desculpem. As próximas eleições presidenciais têm uma multiplicidade de candidatos aí, mas que vai permanecer mesmo para o segundo turno, segundo as previsões, seriam mesmo o Lula e o Flávio, né? E as pesquisas eleitorais que estão havendo, elas diferem atualmente nem tanto. Antigamente, aliás, as primeiras pesquisas para a eleição de 2030, 2026, estavam muito díspares. Agora não, todas estão convergindo para um resultado mais aproximado do que poderia ser. Mas pesquisa é pesquisa, não é o resultado de eleição e nem previsão. As últimas pesquisas aí têm acentuado a frente que o Lula está tomando, mas o Flávio Bolsonaro está cada vez diminuindo essa diferença de porcentagem. Por exemplo, para o primeiro turno, agora as últimas pesquisas estão indicando 39% a favor de Lula e 33% a favor de Flávio Bolsonaro. Contudo, para o segundo turno, a diferença cai bastante, cai de 47% para o Lula e 43% para o Bolsonaro. Então, vai ser uma disputa acirrada mesmo. Mas, como eu estava falando sobre pesquisa, pesquisa como igual a nuvem, como diria, eu não sei se era Ulisses Guimarães ou Tancredo Neves, é igual uma nuvem. Você olha para lá, tá de um formato. Aí você olha de novo e já está mudando de formato. Então, a pesquisa, ela não é uma previsão. E dependerá, sabe de quê? Dos não alinhados, dos não ideológicos. Ora eles pendem para um lado, ora eles pendem para o outro. Eles é que serão os decisivos nestas eleições. Porque quem vai votar em Flávio vai votar, quem vai votar em Lula vai votar. Só que tem um número expressivo aí e gente que não tem opinião formada completa ainda. Baseado na campanha que começou agora, de verdade mesmo, amanhã já começa a bombar por aí, Hoje tem debate, né? Hoje tem debate. Então, baseado no resultado dessa campanha, é que esses que não são ideológicos, eles vão pender mais para um lado ou para o outro. Então, está meio indefinida a eleição, viu, gente? Pelo menos no momento. Então, a nuvem do momento é essa. Então, a frase pesquisa não é previsão. Ah, beleza. Você tinha também falado de uma série semana passada, você acabou ela? Eu devo acabar hoje. Ah, tá. Devo acabar hoje. Tá. E não sei ainda qual que eu vou pegar, porque eu quero agora pegar uma minissérie para terminar, tipo, aí numa semana. Para ser rápido, né? E na hora que eu tiver alguma dica, eu vou dizer aqui para vocês. Mas vamos numa dica de livro aí. Um livro que você leu recentemente aí, que você gostou, por quê? Dá um resuminho aí das literaturas recentes aí. O último livro que eu li, um livro até um pouquinho antigo, é de Humberto Eco, chamado Número Zero. É esquisito esse título, né? Número Zero. Na verdade, trata-se de um livro de uma situação política ocorrida no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, baseado no noticiário sobre Mussolini,
que era um dos aliados de Hitler, tal como o Japão. Então era Japão, Itália e Alemanha lutando contra o resto do mundo. Nessa época, Mussolini era chamado Duce. Duce significa chefe em italiano. Ele era chamado Duce. Achava que era doce. Duce significa comandar. Inclusive, a bandeira paulista tem um lema nesse sentido. Ducor, non ducor. Ducor significa o comando. Ducor. Não sou comandado, no caso. Ducor, non ducor. É o Estado-chefe da Federação Brasileira. Ele é a máquina, ele é o vapor, o resto são locomotivas. Então, mas trata-se de um jornal que seria criado e todo dia os jornais, os jornalistas se reuniam para fazer a pauta do jornal e escreviam mesmo. Só que não publicavam. Ficou aí tipo uns 10 meses eles indo na redação todo dia, porque eles queriam também ver o resultado das reportagens, que nem eles divulgavam, mas o resto da imprensa divulgava. Então era mais ou menos um teste do que seria um grande jornal, já prevendo o tipo de resposta. O certo é que esse jornal nunca foi editado. Então, esse número 0 significa o número 0 da edição do jornal que nunca houve. Por isso que é chamado número 0. Ah, interessante. E a fuga do Mussolini, até hoje, não se sabe se ele morreu mesmo naquela época ou se ele fugiu para a Argentina. Então, eu não quis pesquisar historicamente, realmente, se o Mussolini morreu mesmo lá na Itália ou se morreu posteriormente na Argentina. Beleza. De repente é um tema aí que o pessoal tem sugerido, né? A gente pode ver aí, a gente tem falado de alguns temas aí de sugestão. Quem tiver sugestão, né? Perfeito. Pode indicar aí, né? Aceitamos. É só isso então hoje, né? Até mais, pessoal.